diz assim: de aves segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. Vou repetir para você entender: de ave segundo a sua espécie, de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. Aquilo que era impossível para Noé no meio do processo, que era recolher os animais e colocar lá dentro, Deus mandou encontrar com ele. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus essa manhã: no meio das possibilidades, Deus vai mandar um impossível nos encontrar. É por isso que você não deve estar preocupado com aquilo que o mundo está dizendo. O laudo do médico disse que não tem mais jeito, Deus está mandando um impossível nos encontrar. O juiz disse que não vai vencer, Deus está mandando um impossível nos encontrar. Aquilo que é possível eu faço, aquilo que é impossível deixa que ele manda encontrar comigo e com você.